Valeu, moçada. Estamos de volta aqui no aula ao vivo, continuando então a nossa revisão de gramática, né, mais algumas questões aí para a gente tirar todas as nossas dúvidas. O pessoal está degustando chocolatinho aí, né? Só o barulho do papelzinho, né? Manda bala no chocolatinho aí da sua vida, né? Estamos quase lá, só mais um pouquinho, né? Só mais um pouquinho, tá? Tive a honra aí, então, né, de poder encerrar esse curso e, né, antes de mais nada, quero mandar aí um abraço pro professor Leandro, dizer para ele ter um pouco de força nesse momento, que, né, as coisas vão melhorar. Galera, aqui, observe as palavras em maiúsculo e assinale as proposições corretas quanto à flexão. Usava camisa e calças verde-limão. Veja aqui, eu tenho um adjetivo composto, certo? Adjetivo composto com substantivo. O elemento aqui é um substantivo. Fica invariável. Então, está corretamente aplicado para os dois substantivos. Tranquilo? 2. Sou testemunha de que eles falaram bastantes coisas injustas. Eu posso trocar a palavra bastantes por muitas, nesse caso? Sim. Quando eu posso trocar a palavra bastantes por muitos ou muitas, está ok. Quando for muito ou muita, aí não, aí é bastante. Tá? Aqui funciona como pronome adjetivo. Bastante é advérbio e aí invariável. Tá? Tranque? Tá certo. Vamos lá, ó, no sentido de muitos ou muitas, né? É proibida a presença de estranhos. Com expressões do tipo é proibida, tem duas formas de fazer concordância. Se não tiver o artigo, eu concordo no masculino. Com o artigo, no caso, o artigo feminino, concordo aqui o adjetivo no feminino. É proibida a entrada, então está correta. Muito bem. Olha lá, bolinha. Tá? Mandarei fazer os cartõezinhos numa pequena gráfica do interior. Cartõezinhos. Tá certo, não cartãozinhos, tá? Cartõezinhos. Beleza? Aqui o diminutivo também está correto. Agora, Jânio Quadros, né? O Jânio Quadros foi um presidente do Brasil. É? Sério? Proibiu o uso de lanças-perfumes no Brasil. Ó, substantivo composto. Quando eu tenho no substantivo composto um verbo, como guarda-chuva, guarda-roupa, tá? Esse elemento aqui é invariável, tá? Lança-perfumes, tá? Então, está incorreto. Beleza? E todos já sabiam o resultado, menos as duas irmãs de Rodolfo. Né? Menos, né? Pelo amor de Deus, né? Não menos, menos, né? Menos não existe, gente, tá? Cuidado, né? A cara menos dói, mano, né? Menos dói, né? Menos bate, igual seja e esteja, né? Dá até uma coisa, né? Oxe, me dá uma pontada aqui, ó. Vamos lá. Sorry. Quanto é que deu a soma? 12, 14... 15, né? 55, né? É, isso aí. Vamos lá. Na frase, considerando as proposições a seguir, assinale as verdadeiras. Na frase, o brasileiro parece ser uma despreocupada exceção. A palavra despreocupada é formada pelo processo de composição. Não, né? É pelo processo de derivação. Lembra composição? Composição por justaposição e composição por aglutinação. Uma curiosidade. Reza a lenda que... Conhecem a expressão, esse é um regionalismo, talvez algumas pessoas aí pelo Brasil afora não conheçam essa expressão. Bicho carpinteiro. Bicho carpinteiro. Pessoa que é inquieta, dizem que tem bicho carpinteiro, né? Essa expressão, ela é proveniente de uma outra expressão. Bicho que coça o corpo inteiro. E como a nossa tendência é a falar as palavras de uma maneira bem lenta, aliás, bem rápida, né? Tipo o manezinho da ilha como eu, que fala bem rapidinho, né? Então, as pessoas vão aglutinando as palavras. E bicho que coça o corpo inteiro virou bicho carpinteiro. Aí eu tenho composição por aglutinação, tá? Composição por justaposição quando os termos são colocados um ao lado do outro e não há perda fonética, né? Pôr do sol, por exemplo. Então, temos aí uma justaposição. Ali, então, eu tenho derivação,
tá? 2. Com relação à divisão silábica, as palavras sublinhar, sublime e subrogar estão corretas. Gente, a palavra sublinhar, ela vai separar aqui, tá? É sublinhar. Sublinhar, tá? Não sublinhar, certo? Sublime e subrogar estão corretas, mas a palavra sublinhar está errada, tá? Então, isso invalida a sua questão. A frase a seguir, na número 4, não apresenta erro quanto à concordância nominal. Ela parecia meio desanimada. A gente trabalhou isso há pouco tempo, né? E a pessoa só vai ficar meia desanimada quando estiver só de um lado do corpo desanimado. Imagina um lado do corpo todo, né, ativo e o outro todo depressivo. Então ela está meio desanimada do lado esquerdo, pode ser, né? Né? Ou tipo bonecão do poço, que fica assim o tempo inteiro, né? Ele tá meio desanimado só das pernas, né? Não dos braços. Então, né? Não dá para ficar meia desanimada. A não ser que ela tenha uma meia, né? Mas uma meia desanimada, é aquela meia que tu tira, né? Chulezenta, tá meio grudando assim, né? Joga lá no canto da casa, ela fica lá, a meia desanimada, né? Não, meio desanimada, beleza? Tá? Deveria ser adotado um outro procedimento que, ressalta-se, já era esperado por todos. O pronome ser está empregado corretamente aqui. Vejam só. Como isso daqui é um termo explicativo, tá? Que não tem ligação sintática com outros termos nas outras orações, entre vírgulas, eu não consigo começar aqui e introduzir o verbo com pronome que é crítico a ele. Tá? A não ser que tivesse um fator de próclise. Um que, mas se não tivesse separado por vírgula, tá? Uma outra conjunção, um pronome relativo qualquer, que não estivesse aqui separado por vírgula. Essa vírgula aqui faz com que a posição seja enclítica. Tranquilo? Tranquilo? Eu não posso vir muito para trás aqui, senão eu não apareço, né? Eu tenho que aparecer muito na última aula. Né? 16. Ainda fico do meu lado, que eu sou bem calvo, né? Tem que ficar do lado de cá, assim. Desse lado aqui eu estou bem careca, então. Até ontem eu li Não dá, cara. Eu li um artigo ontem que disse que não pode fazer isso, que fica pior ainda. Né? Que o único que acha que não está careca é o careca. Todo mundo vê que ele está careca, só o careca que acha que não está. E aí ele fica disfarçando a calvície, entendeu? Então eu vou assumir a calvície, vou raspar o cabelo mesmo e é tranquilo, né? Só que não. Quanto à pontuação, a frase a seguir... Quanto à pontuação, a frase a seguir do terceiro parágrafo do texto está correta. A gente não tem o texto aqui, tá? Mas eu vou trazer a palavra, eu busquei no texto a palavra que é necessária para o entendimento da questão. Os galeses cultivavam a sua o quê? Sua língua, tá? Essa palavra aparece no texto anteriormente a esse período, tá? Então, os galeses estavam falando das línguas, certo? E aí diz assim, os galeses cultivavam a sua. A palavra língua está aqui, elíptica, certo? Vertente derivada do celta. Isso aqui é um aposto explicativo. Tá? Então está separado aqui com as vírgulas corretamente. Com zelo tal que, em pleno Reino Unido, e aqui, ó, em pleno Reino Unido, é um adjunto adverbial de lugar que está deslocado. Quando eu desloco um adjunto adverbial, que eu intercalo ele, eu coloco ele no início da oração, eu tenho que fazer o quê? Separar ele por vírgulas. Claro, quando ele for longo. Se ele for curtinho, aí a vírgula fica facultativa, tá? Eu posso colocar ou não a vírgula, né? Facultativa, colocar ou não, certo? Então, aqui está tudo perfeitamente correto. 32. Na frase, já está me ficando nervoso que está acabando. Na frase, estes livros importados custam muito caro. O vocábulo caro funciona como advérbio. Ó, caro não está relacionado ao verbo custam? Sim? Não é um adjetivo dos livros, mas está relacionado com o verbo. O que custa, custa caro. Certo? É uma atribuição do verbo. Agora eu poderia dizer, comprei livros caros. Aí sim, a palavra caro seria adjetivo de livro. E concordaria com ele em número e gênero, tranquilamente. Naquele caso ali, como está relacionado com o verbo, fica invariável e é um advérbio, tá? Perfeito. 55, né?
Não, né? 48, 60, muito bem. Obrigado, meu assessor para somas, né? Marque as proposições corretas e some os valores correspondentes. Né? As palavras progresso, cachorro, conquista e orgulho tem dígrafo. Isto significa que o número de letras é maior do que o número de fonemas. O que é um dígrafo? Dígrafo. Então são duas letras para representar um único fonema. Duas letras, um fonema. Eu estou em vantagem no número de letras. Para cada dígrafo, eu vou ter ali uma letra a mais em relação ao número de fonemas, tá? Então, se eu tenho dígrafo em todas essas palavras, ora, o meu número de letras será maior. Agora, vamos identificar os dígrafos. Progresso, o dígrafo está aqui, no SS. Eu uso os dois S, mas eu só falo um fonema, é o S. S, tá? Para quem não percebeu ainda, o Chan está com um problema de dicção. Ele não fala mais Chan, ele fala San. Meu nome é Marcelo San, ele diz. San. Esse dia ele veio com um livro para mim e disse, Anderson, essa frase aqui eu não estou entendendo. Cachorro. O Chan falaria cachorro, né? Cachorro. Eu tenho CH e tenho RR. São dois dígrafos, então eu vou ter o quê? Uma diferença de duas letras, tá? Em relação ao número de fonemas. Eu terei duas letras a mais. Tá? Conquista. Eu falo conquista? Não, eu não pronuncio aqui, certo? O QU, ele então faz o som do K, tá? Aqui também um dígrafo. E orgulho, o LH também é um dígrafo. Beleza, né? Faltou um amarelinho aqui, tá? São dígrafos, tá certo? Na palavra balaustre, temos um hiato e 4 sílabas. Balaustre. 4 sílabas. E aqui, a separação em si, a separação está aqui. O A fica numa sílaba, o U vai para outra. Quando eu tenho um encontro vocálico em que um fonema vocálico fica numa sílaba e o outro fonema vocálico vai para outra, eu tenho o quê? Um hiato entre eles, não é? O hiato não é um espaço. Então eu tenho um hiato entre os dois fonemas vocálicos. Fonema vocálico, né? Então ali eu tenho o hiato. O hiato é de fato o encontro de duas vogais. Por quê? Porque o ditongo não é um encontro de duas vogais. Assim como o tritongo não é um encontro de 3 vogais. Não. Não é. Dentro de uma única vogal, tá? Aliás, dentro de uma única sílaba, desculpe aí, eu não posso ter duas vogais. Para cada sílaba eu só tenho uma vogal. Porque a sílaba, ela tem como base a vogal. Então eu não posso ter dois sons básicos. Eu vou ter um som só. Se eu tiver ali uma representação, por exemplo, I, U, E ou O, junto de um A numa mesma sílaba, aquela letra representa o quê? Uma semivogal e não uma vogal. Então, ditongo e tritongo são encontros de uma vogal com semivogal ou semivogais. Tá? Então, o único encontro que é de fato de duas vogais é o hiato, mas eles ficam separados. Né? 4. Era a primeira vez que os filhos saíam de casa. Eles não estavam acostumados. Há duas palavras trissílabas e duas polissílabas. Trissílabas, 3 sílabas. E polissílabas, 4 sílabas ou mais, né? Era. Não, né? Primeira. É primeira ou primeira? Primeira. Então eu tenho 3 sílabas ali. Isso aqui é um ditongo, né? Perfeito? Perfeito. Tem uma trissílaba. Vez que os filhos saíam. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui um hiato. Saíam. Trissílaba. Perfeito? 2 trissílabas. De, casa, eles também não. Estavam. 3 sílabas. Agora, diz ali o quê? Que há 2 trissílabas e 2 poli. Já tenho 3 trissílabas, então a questão está inadequada.
tá? E eu tenho uma polissílaba, né? Acostumados. Várias sílabas, tá? 8. As palavras a, até, de, pés, picolé, só, bebês, forrós, levam acento gráfico porque são oxítonas terminadas em A, E, O, seguidos ou não de S. De fato, as oxítonas que são terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, elas levarão acento. Inclusive aquelas que terminarem em, EM, ou ens, ENS. Agora, A, D, pés, só, são oxítonas. Para uma palavra ser considerada oxítona, ela tem que ter no mínimo 2 sílabas. E a última sílaba ser a tônica. Se aqui eu só tenho uma sílaba, ela não é uma oxítona, ela é um monossílabo tônico. Perfeito. Então a regra não é a mesma, porque aqui eu tenho monossílabos. Perfeito? E a última alternativa dessa questão, tenho mais só 48, tá? Não, gente, não, são 54 na verdade. 55, né? Na frase, os moços loiros, simpatizantes de uma boa cultura, expandiram a escola fazendo um mutirão para pôr as tábuas lixadas de pé. Não há erros de grafia. Expandiram, escreve daquela forma bonita ali, né? A expansão marítima que aconteceu, né? É uma expansão, uma expansão, né? É uma expansão, né? Não uma expansão, né? Então lá também está equivocado. 55 aqui deu a questão, né? Não tem mais graça, eu sei que é 3. Né? É tão certo o cálculo como 2 mais 2 é 4, né? Deu 3, tá? Bobinha. Olha lá, essa é legal. Analise as 3 frases a seguir. A. Olhar é, ao mesmo tempo, sair de si e trazer o mundo para dentro de si. Olha que bonito, né? Olha a filosofia da nossa Marilena Chauí, né? Convite à Filosofia, o livro da Marilena, muito bom, eu indico a leitura. Tá? B. Criança, não verás país nenhum como este. Olavo Bilac. E a C. Antes de os relógios existirem, todos tinham tempo. Hoje, todos têm relógios. Boa, né? Enwank ou Enovank, né? Depende aí da origem. Tá? Como eu não sei, então, né? Com relação a essas 3 frases, é correto afirmar: 1. A frase B não apresenta erro de concordância verbal. Vamos lá. Criança, vocativo, está isolado do resto das estruturas. Não verás, concordância verbal, relação sujeito-verbo. Verás. Quem não verás? Tu não verás. O sujeito é oculto. Nenhum país como esse. Tá certo. Tá? Como está oculto ali, é impossível ocorrer um erro, né? Simplesmente fez a concordância ideológica. Agora, alguma pessoa, né, mais desatenta poderá assinalar que está errada, né, ou não assinalar que está correta, justamente por quê? Porque vai associar a palavra criança à função de sujeito. Mas veja aqui a vírgula, ó. Essa vírgula indica que esse termo está desligado de outras funções. Tá? Isso aqui serve para evocar o interlocutor. Ele está falando com a criança. Criança. Aí a criança olha. Não verás país nenhum como este. Simplesmente para chamar a atenção. Esse termo que chama a atenção é o vocativo. É isso mesmo. 2. Tendo em vista a norma culta da língua portuguesa, a frase C deve ser reescrita assim. Antes dos relógios existirem, todos tinham tempo. Hoje, todos têm relógios. Essa é muito sutil, tá? Ela é muito sutil. Antes dos relógios existirem, todos tinham tempo. Hoje, todos têm relógio. Ó, aqui, o seguinte, cara. O verbo está conjugado com acento porque o sujeito está no plural, tá? Então tá correto. Beleza. O problema dessa questão está aqui, ó. No dos. Não é dos, é de os.
eu não faço contração de D com artigo antes da palavra se ela estiver na posição de sujeito. Tá? Relógios é sujeito de existirem, não é? Então, como aquele O está determinando os relógios, eu não posso fazer a contração dele, que é o sujeito, fazer a contração dele com a preposição D. Tá? E aí que está o erro. Isso aqui é um preciosismo da língua. Né? Há de se comentar. Não faz diferença alguma. Né? Como gramático eu posso dizer que não faz alguma diferença. Tá? Esse é um preciosismo. A contração ela ocorre naturalmente e a norma culta poderia considerar. Mas, né, estamos aí para obedecer a norma. Né? O poder não está na mão daquele que faz, mas sim, né, na complacência daquele que obedece. Filosofia bonita, né? Tá errado essa daqui. Na frase B, os vocábulos verás, país, obedecem a mesma regra de acentuação gráfica. Olha lá. Verás. Eu tenho aqui uma oxítona terminada em A, certo? É possível ter uma oxítona terminada em I? Se considerarmos que, né, a palavra ali é dividida em 2 sílabas, a última sílaba é a tônica, a palavra é uma oxítona, né? Só que acontece que, quando eu tenho um I em posição, um I tônico em posição final, tem uma regra específica para ele, que a gente chama de regra do hiato tônico, tá? E não é considerada a mesma regra das oxítonas, certo? Então aqui, o acento não é colocado pela mesma regra. No caso, regra das oxítonas para verás e a regra do hiato tônico para país. Tranquilo? Esses dias eu tirei uma foto da latinha do refrigerante de cola light, que tem o nome das pessoas, né? Vocês sabem qual é o refrigerante de cola light, né? Que eu digo, né? Que tem o nome das pessoas na latinha preta, assim. E tinha a palavra Luiz, grafada com Z e com acento. Tá? Equivocado ali. O problema, né? Quando eu tenho um hiato tônico seguido de Z, eu não acentuo. Só seguido de S. Tá? E na latinha está acentuado com Z. Tá? Não importa. Os nomes também obedecem às regras da ortografia. As regras ortográficas. Se o escrivão lá do cartório não colocou acento, ou colocou acento inadequadamente, ele errou a palavra. A palavra, mesmo nomes próprios, eles têm que obedecerem às regras ortográficas, tá? Né? É claro, né? Pode, você está falando de preciosismo, agora está falando de preciosismos aí com os acentos. Eu sou o paradoxo. Não, pode ter, tanto que existem, né? Os nomes próprios aí que, né? São bem estranhos, digamos assim, né? Mas os nomes de origem portuguesa, por exemplo, e Luiz é um nome de origem portuguesa, né? Como Nelson. Nelson tem acento, porque é uma paroxítona terminada em N, tá? Como Walter deve ter acento também, porque é uma paroxítona terminada em R. Luiz, por fazer parte ali o I de um hiato, e quando seguido de Z não pode levar acento, então não deve levar acento. Mas, né, isso pensando que uma regra mais estrita em relação à norma. E as palavras são portuguesas, devem obedecer a essa regra. Agora, quando a gente inventa nomes, aí, né? Ou nome de origem estrangeira, como nome de origem alemã, ou nome de origem inglesa, aí já tem uma certa liberdade, né? Mas deveríamos, né, escrever, já que a gente tem posse do registro, somos pessoas letradas que conhecemos as regras, e aí é uma obrigação nossa saber escrever corretamente, colocar o acento ali, né? Certinho na palavra também, né? Professor Anderson, então falta um acento no teu nome, né? Anderson, né? É uma proparoxítona e todas devem ser acentuadas. Sim, eu já briguei com meus pais por causa disso. Tá? Já coloquei eles de castigo, coloquei eles de joelho sobre o milho, tá? Para eles aprenderem a acentuar direitinho as palavras. Né? Eu conheci um português que ele me chamava de Anderson. Anderson. Eu falava Anderson, não é uma paroxítona. Anderson. É uma proparoxítona, mas não tem acento. Assim, desculpa. Vamos terminar. Na frase B, aliás aqui, já fomos aqui, né? Não é a mesma regra. 8. As três frases têm, tá acabando. As três frases têm em comum erros de pontuação. O olhar ao mesmo tempo, a adjunta adverbial deslocada, entre vírgulas, correto.
sair de si e trazer o mundo para dentro de si. Perfeito. Criança, vocativo aqui está certo a vírgula. Tu não verás país nenhum como esse. Perfeito. Antes de os relógios existirem, todos tinham tempo. Adjunto adverbial deslocado. Aqui, lá, hoje, essa vírgula é facultativa porque o adjunto é pequenininho, todos têm relógio. Está correto. Tá? Correto. A pontuação está correta. Os verbos da frase a são chamados de verbos regulares. Olhar é um verbo regular. Agora, o verbo é, que é do verbo ser, é irregular, assim como o verbo sair é irregular, e o verbo trazer é irregular também. Tá? Então, a questão está inadequada. E a palavra criança, na frase B, exerce a função sintática de vocativo. Correto. Muito bem. 33, perfeito. Isso. Ó, tinha só mais esse tanto de slides, né? Mas vamos lá. Pessoal, né, chegamos ao fim do curso, tá? Ao fim da aula, né, gostaria de deixar aqui, então, uma palavra para vocês de força, de perseverança, de garra, que vai dar tudo certo. Eu confio em vocês, assim como vocês confiaram na gente. Aqui a confiança é recíproca, tá? Que Deus ilumine o caminho de vocês, que tenhamos todos um final de ano esplendoroso, magnífico, e que vocês possam postar ali no Facebook ao final, né? A nota do Lulu. Não, a nota do Lulu não. Postar ali que vocês passaram no vestibular tão sonhado e conseguiram a vaga de vocês. Gente, beijo pra todo mundo, beijo pra quem tá em casa, tá? Assistam os vídeos, deem vários likes, tá? Para que a gente possa, então, dar continuidade ao trabalho e a gente se vê por aí, beleza? Beijo, tchau, gente!